Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o Jardim da Infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faz uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, como eu disse aqui na primeira aula, a minha missão aqui não é ensinar, é fazer aprender. E fazer um link entre a prática e a teoria. Também, como já disse anteriormente, eu já vim para a profissão com a base teórica muito boa adquirida na COP, Rio de Janeiro. Eu acho que tive os melhores professores do Brasil na área de concreto, que era o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, na área de fundações, que era um gênio chamado professor Disseu Veloso, e na área de pavimentação, Jacques de Medina. Eu fui um privilegiado. Quando eu fiz meu mestrado, não existia nenhum doutor no Brasil, e só éramos 3 engenheiros com curso de mestrado na área de fundações. Portanto, vim com a bagagem teórica muito grande e já fiz até hoje, eu fui responsável por pouco mais de 12 mil obras e serviços. Mas, por obrigação, até porque sempre estudei em escolas públicas, o meu aluno Itamar, que já fez o curso Fundações, está fazendo essa filmagem que vai para o YouTube de uma forma amadora. Mas a enquete realizada por quem já viu esses e-mails, prefere que fique assim de uma forma amadora, mais informal. Nada muito elaborado, porque senão perde a graça, ou seja, fica antididático. De qualquer forma, então, muito obrigado. Tá? Mas ele está subindo mais 4 outras aulas.
E hoje, então, começamos com o capítulo 3. Oficialmente seria uma espécie de tomo 1, que são fundações superficiais. Muito bem. Alguém se lembra, por exemplo, você, quando é que uma fundação... Qual é o seu nome? Diego. Quando é que uma fundação é chamada superficial? 2 fatos. Você assistiu a primeira aula? Lembra? Ela é superficial quando 2 condições. a base dela, A profundidade dela é 3 vezes menor do que 1,5 vezes a sua base. B. Base B é o menor lado. Se for circular, é diâmetro. Tem outra condicionante, qual é? Então, primeira condicionante, profundidade Z da fundação menor ou igual 1,5 vezes a menor dimensão ou diâmetro. Sem ler, alguém se lembra da segunda condicionante? Não é capaz de transferir carga por atrito lateral, como estou fazendo aqui com essa lapiseira. É só atrito lateral. Por quê? Terceira pergunta de prova. Por quê? Sem ler. Porque a superfície de ruptura passa fora do fuste. E por que a superfície de ruptura passa fora do fuste? Porque quando ela rompe, a sapata afunda. Como não é possível levar isso até o Japão, quando rompe uma fundação em sapata, lá no Japão não aparece um bloco de solo. Cria-se aqui uma ponta de solo natural. Como a relação de profundidade à base é pequena, essa força é capaz de movimentar esse solo e levantar, inclusive, aqui um volume de solo quando desaba. Não me lembro de ter visto nenhuma obra afundar na vertical inteira. Na ruptura, recalque sim. Quando o recalque total não é diferencial, e nem o pior deles, que é o distorcional, ela afunda por igual, mas não é o caso de ruptura. Na ruptura há trincas de cisalhamento. Então, essa força aplicada ali é suficiente para gerar uma componente aqui, tensão cisalhante, atuante, ou seja, aquela que está empurrando o solo, ser maior do que a tensão cisalhante resistente. Quando isso é maior, isso escorre para cima. Em fundação profunda, isso não é possível, porque o peso da terra é muito grande. Aqui, essa tensão atuante tem que ser suficiente para romper a coesão e ônibus de atrito e mais. Empurrar 5 bilhões de grãos aqui para cima. Numa fundação profunda, são 5 trilhões de grãos, não é possível. Então ele força um tipo de ruptura que volta sobre o fuste, aí sim gerando atrito lateral. Então, fundação rasa, direta ou superficial, é aquela que, em geral, a profundidade é menor do que 1,5 vezes a sua menor dimensão e não é capaz de transferir carga por atrito lateral. Ou seja, toda a carga do pilar vai para a base. A força do pilar, dividido pela área, vai dar pressão no solo. O solo não vê pressão, o solo não vê força, vê pressão. O primeiro rapaz, qual é seu nome? Marcelo. Quando é que uma fundação é superficial? Não deu tempo? Está muito rápido? A moça.
Menor do que 1,5 vezes. E por que que ela não é capaz? Por que que ela não transmite força por atrito lateral? Porque o meio de ruptura dela vai ser longe do fuste. A superfície de ruptura. Por que que na profunda ela volta para o fuste? Enfia um cabo de vassoura no chão e arranca. O atrito é todo ali ao longo. Não. Se você arrancar, por exemplo, a mandioca, sai um buracão. Fundação superficial. Enterra a mandioca a 5 metros de profundidade, não vai fazer um buracão, não. Ela vem se arrancar. Entendeu? Por isso. Muito bem. Das fundações superficiais mais comuns são sapatas. Quando é que uma fundação superficial é chamada de sapata? 3 condicionantes. Ela é rasa. Para ser rasa, qual a condição para ser rasa? Você, seu nome? Flávio. Ela tem que ter menor que 1,5 vezes a base, e não transmitir a. Pronto, então a sapata é rasa, portanto, atende essas 2 condições. Segunda, é flexível. Toda peça de concreto armado flexível, o que é que tem que ter? Ferro. Fissura, eu estou usando ferro para não fissurar. Então, ela é uma peça de concreto armado, portanto, a resistência tem que ser alta, não pode ser uma resistência comum. Por ser baixa, em geral, a alturinha da sapata, incluindo esse pequeno rodapé, costuma ser no entorno de 1/4 de novo da menor dimensão. Aí ela é flexível. Se eu não colocar ferro, ela vai quebrar para cima. Né? Ela vai abrir a aba para cima por causa dessa força. Então, eu tenho que armar a sapata para evitar que ela dá a fissura que o rapaz ali falou, trinca aqui e vem para cá, olha. Solução, colocar uma barra de aço aqui embaixo. E na realidade nós colocamos uma grade de aço. E desce pelo pilarete da fundação em sapata a ferragem igual à do pilar. Igual ou até maior a do pilar. E aqui então eu dobro um pezinho de galinha para ela não furar. Até mesmo porque, quando eu vou executar uma sapata, eu primeiro escavo a caixa de solo até a profundidade prevista no projeto e eu até encontrar um solo, por exemplo, uma areia muito pouco siltosa, amarelinha, úmida. Depois eu explico isso, se não lembrarem, lá do sistema unificado, ampliado por mim, lá na cópia ainda, para dar mais precisão para as correlações. Então, eu escavo, desço aqui, verifico se o terreno está duro, atendo a profundidade de projeto. Se a profundidade de projeto não indicar, ou seja, se eu não encontrar, vamos supor, 1,80 m, e se não tiver terreno duro, independente do projeto, porque o projeto sabe que na obra há uma mudança nessa posição, tanto é que os projetos de fundações têm que ter o as-built, que vai em branco para a obra. Está dito que na zona do furo 1, 1,80 m, em cima de areia muito pouco siltosa, amarelinha, branca, dura. Se não tiver, não hesite não. Afunde até encontrar esse terreno. Muito bem. Feito isso, se compacta o fundo da sapata. Se tiver resto de pedra, tijolo, entulho, compacta com sapinho, faz um agulhamento aqui de entulho. Depois disso, um concretinho magro, para selar o solo do concreto. Aí sim, a grade, que é a ferragem. Lembrando-se que tudo
tudo que fica enterrado, 5 centímetros de cobrimento. A norma hoje, para concreto de estrutura, é 2,5 centímetros para aumentar a vida útil, para evitar a corrosão. Nas fundações, encostou no chão, 5 centímetros. Principalmente o solo vermelho e amarelo do Brasil, que é ácido. O pH dele é baixo, 4,3, 4,5. Se deixar a ferragem exposta, em 10 anos, acabou o ferro. Muito bem. Essa é a sapata. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é sapata? E se o concreto é estrutural, pelo menos 20 MPa e 15 MPa no cálculo. Muito cuidado com isso. É um fator de patologia e desabamento de obras constante. Por quê? Porque nas fundações em geral, tubulões, estacas, elas recebem carga de compressão somente, e o concreto, então, não precisa ser tão resistente. Não adianta colocar num tubulão curto ou num bloco de fundações que é rigidão, um concreto de 20 MPa, se o solo só dá 1,5 MPa. O solo só resiste 5 kg por centímetro quadrado, 0,5 MPa. Cuidado, porque há uma tendência de se relaxar no concreto de sapatas que são flexíveis. Portanto, é concreto estrutural. Cuidado com o seu mestre de obra. Ele vai relaxar na execução da sapata, dizer, não, fundações é bobagem, basta 5 MPa, que é para hélice contínua, para tubulão, 5 MPa no máximo. Porque não adianta, porque o solo não resiste. Mas sapata não tem nada a ver, porque ela é armada e flexível. Lembram-se das observações profissionais? Vamos fazer mais uma que é muito importante. OBS número 5, 12. Eu vou trazer uns slides para vocês verem o problema que isso gera. Então, OPI número 12, observações profissionais importantes, número 12. Dobrem a ferragem e a área de concreto dos pilaretes, também chamado de pescocinho, também chamado de cotoco, na Bahia. Muitas obras desabaram porque houveram corrosão na ferragem do pilaretezinho ou do colarinho da sapata. Quer uma recomendação profissional de patologista que vive correndo atrás de problema que não precisava existir? Dobra a ferragem. Sabe quanto custa isso? R$10. Por exemplo, o projetista de estrutura, de forma correta, projetou uma sapata com pilarete de 30 por 30. A sapata está bem por aqui, né? E vamos supor que ele tivesse descido a mesma ferragem do pilar e deram aqui 8 ferros de meia polegada. Quer um conselho de amigo? Dobra isso, nem pergunta o calculista. Que ele vai falar, puxa, mas eu calculei isso. Só que ele esquece que, como eu disse na primeira aula, na engenharia, a soma dos quadrados dos catetos não fecha com o quadrado da hipotenusa. Uma coisa é projeto, outra é execução, outra é material, outra é vida útil, outro é imprevistos. Então, cuidado, custa R$10, dobra essa área. Essa área de concreto aqui não é 900 centímetros quadrados? Dobra essa área.
Por gentileza, extraiam raiz quadrada de 1800. Deve dar uns 45 por aí. Alguém com maquininha? Então, lado B da sapata agora, medrosa, deve dar uns 45. Alguém checa, por favor. 43. Então, eu aumentei de 30 para 43, ou seja, 6,5 centímetros de cada lado e vou dormir em paz. Custa nada. Por quê? Sapata não é uma fundação profunda. Então ela é naturalmente rasa. Esse pilarete é pequenininho. Então você não vai gastar nada e vai evitar um problemão. Eu vou mostrar slides para vocês de pilarete sapata que desmontou, até que para reforçar não podia nem injetar água sob pressão para lavar, porque desmontava o concreto tão ruim. Então, não economizem aqui. 6 centímetros para cá, para cá, para cá, em 1 metro de altura, não dá nada. Se tinha 8 ferros, dobre, 16. Usem sobra de ferro de obra, pode comprar ferro em ferro velho. Aqui é uma segurança adicional. Também não custa nada. Quem já fez mais de uma obra, tem um monte de ferro, de ponta de ferro sobrando. Coloque aí. Alguma dúvida sobre sapatas? Qual é o seu nome, senhor? Flávio. Eu estou te chamando de senhor, você é muito mais novo do que eu, mas é porque goiano se casou, é senhor. E eu estou vendo a aliança enorme sua aí. Alguma dúvida, Flávio? Tá bom, pois não. Se for redonda. Recomendação mínima para largura ou diâmetro, 1 metro. Mas se for sapata corrida, essa que fica debaixo de todas as paredes, pode ser de 80 centímetros. Menos do que isso, é uma economia porca. Entendeu? Pois não. Como você faz para conseguir um concreto de 20 reais, 15 reais, 25 reais? É botando mais água? Não. Quando você vai fazer esse concreto no laboratório, faz um traço com a areia que você tem, com a brita que você tem, com o cimento que você tem. Ou você pode encomendar para a concreteira. Com a areia que tem, brita e tal, ele dosa lá para você. E te garante. Observação profissional número 13. Lá no começo, lembra as páginas que tem que ficar livre para isso? Parece brincadeira, mas já colocaram essas páginas. Tinha uma moça que tinha um caderno todo colorido, com florzinha, etc. Perfume eu não sei porque eu não cheguei perto. Colocou num quadro e botou no escritório. Toda vez ela dava uma lida para ver se não estava fazendo besteira. Não acreditem somente no resultado da concreteira. Não acreditem somente no resultado da concreteira. Sem nenhuma má intenção, façam a verificação em laboratórios externos. Ponto. Exija os resultados a não mais do que 40 dias da moldagem. Então, não deixa passar na sua obra não. Completou 40 dias, cobra da concreteira. Cadê o resultado? Não só para verificar se há alguma falha e corrigir em tempo. Lembre-se da regra de Sitter que eu falei. Se corrigir um problema ainda durante a execução, é só 25 vezes mais barato do que deixar para depois. Se você tiver que corrigir um problema
Depois que a obra estiver pronta, uns 5 anos depois, 125 vezes mais do que você gastaria num projeto bom. Segundo fato, resultado de laboratório de concreto de quem forneceu não tem fé pública. Judicialmente, o juiz pode simplesmente não considerar como prova. Por quê? É da própria concreteira. E porque os ensaios de tirar corpinho de prova, de esclerômetro, nunca são totalmente fiéis. Portanto, quer um conselho, não relaxem, manda fazer uma checagem. Segundo, já houveram casos, não aqui em Brasília, porque o pessoal aqui é sério, de num caso de problema, a concreteira entregar o laudo, que não entregou antes, 6 meses depois, com resultado bom. Ou seja, ela fabricou um laudo de resultados para se livrar. Mas os ensaios, as trincas e etc., mostraram que o concreto não estava bom. E olha, as melhores concreteiras, eu acho que eu tenho as melhores aqui em Brasília. Ainda assim, como isso está na mão de balança e não sei o que lá, teor de umidade de areia, parará, de vez em quando, comete uma falha. Eu não sei se eu falei, mas cometer uma falha, a melhor coisa que se faz é entrar no acordo com o morador e resolver logo. A pior coisa que tem é entregar para um advogado. Ele vai dizer para o réu que a causa é ganha para o réu. E vai dizer para quem está processando o réu que a casa é ganha para ele. E enrola 2 ou 3 anos e ganha um dinheirão que você podia ter resolvido há muito mais tempo. Muito bem, então, essas são as sapatas e as minhas recomendações. A sapata, quanto à forma, eu posso ter sapatas de várias formas. Pode-se ter a sapata quadrada, a melhor delas, mais fácil para escavar, mais fácil para armar. Pode-se ter a sapata retangular. Nada impede, desde que você calcule a pressão admissível, a tensão admissível, e use a mesma, só altera a forma, mantendo a área de contato. Porque o solo sente pressão. O que faz recalcar é pressão excessiva. O que faz romper é pressão muito excessiva ou erro muito grosseiro na sondagem. Puxa, não posso esquecer, eu tenho que anotar, eu tenho que publicar isso. Observação profissional número 14. É um erro, ou seja, não precisa anotar agora. Erro corriqueiro, tá? É a existência de lençol freático em terreno mole. Então, título. Cuidado. Lençol freático em terreno mole. Esse é o título. Muitos profissionais e principalmente mestres de obra
acabam por ser tentados a implantar sapatas, acabam por ser tentados em implantar sapatas em solo fraco, acima do lençol freático, para economizar, entre aspas, que se dá um prejuízo enorme, para economizar custo de fundações profundas em estacas, etc. Lamentavelmente, é muito comum. Eu não diria até que é má fé, não. É só mesmo um instinto de economizar e falta de conhecimento. O erro mesmo somos nós daqui da universidade, que tem tantos problemas como solo colapsível nesse Brasil inteiro, e a gente não buzina no ouvido dos alunos que, olha, isso cai e mata. Na chuva dá muito buraco em asfalto e pavimentação, porque os solos são colapsíveis. Desaba, talude, escavações, só terra. Aqui na nossa região morre 3 pessoas por ano, enterrado em taludes, escavação de valas, etc. Na chuva, porque o solo nosso é colapsível. E também não insistem que, não sei se eu já disse isso, fundação tranquila, segura, é com índice SPT acima de 20 ou 30. Então, vários casos, eu acho que eu vou poder levar um para vocês verem, triste. Lençol freático a 6 metros de profundidade. Índice SPT 10, 20, 30 golpes, 5, 4, 3, 6, 7, 5, 4, 2, lá embaixo, terreno bom. Por que isso? Porque para chegar no terreno bom com 12, 14 metros, teria que se fazer estacas, pré-moldadas as melhores. Hélice contínua, muito boa, mas tem 2 ou 3 problemas graves. Strauss, até mais confiável do que hélice contínua, mas uma estaquinha ainda pobrezinha, mas funciona bem. Ou estaca raiz. Então, não diria até que seria má fé, não. Mas é que a pessoa não sabe o tamanho do problema que vai se criar. Certo? Então, toma cuidado. É até possível que na terça-feira eu não esteja aqui, porque eu estou indo para uma cidade cujo nome eu não me lembro, ver um prédio de 9 andares, já afundou 16 centímetros. Tive que mandar parar, porque vai descer exatamente. Pior não é isso não. Há uma tendência de baixar muita pressão. Como é que eu baixo a pressão? A moça de novo, qual é o seu nome? Daniela. Eu tenho uma carga de 200 toneladas num prédio de 6 andares. Faço uma sapata de 2x2, mas eu sinto que o terreno não está bom. Eu baixo a pressão. O que eu faço? Primeira lei fundamental da física, força igual pressão vezes área. Então, Daniela, aumenta a área. Ah, vai encarecer, não tem problema nenhum, encareça. E olha, em terreno com 5, 6 golpes, argila mole, sei que lá,
Nem com 1 quilo, nem com meio quilo por centímetro quadrado, com 6, 7 anos, vai rachar a sua obra toda. Pois não. Isso é para qualquer altura de edifício? Mesmo edifício baixinho, de uns 4, 5 andares? O solo não tem nenhuma restrição com relação e nem é segregador altura. O que ele sente é pressão. Entendeu? Independente da altura. É a pressão. Um prédio muito grande, uma ponte pesada, vai passar muita pressão para o solo. Mas você pergunta o solo, qual é a pressão que você suporta sem recalcar e sem romper? Entendeu? Aí nós vamos aprender a calcular e o solo vai te dizer, não, aqui eu, no máximo 3 kg por centímetro quadrado. Os meus tubulões aqui estão com 4 kg por centímetro quadrado a 16 metros de profundidade. Entendeu? Essa pressão que se coloca no solo chama-se pressão admissível. Que pressão é essa admissível? Aquela que o solo vai só recalcar um pouquinho. Lembra, na primeira observação profissional, toda obra recalca. Mas toda obra suporta um recalque. Essa é chamada admissível. Só vai recalcar o que a obra suporta e não vai romper. Então, nada de trincas por aqui. Voltando à terra, eu posso ter sapata redonda. Posso ter sapata até em L, se for preciso, desde que a carga aplicada esteja no centro de gravidade do pilar em L, né? Para não torcer a sapata. E etc. Agora, quanto às cargas que ela recebe, eu tenho a mais comum, sapatas isoladas, recebe a carga de um pilar só. É a mais fácil, a mais comum, a mais fácil de calcular, a mais fácil de executar. Sapata isolada. Também posso ter sapata associada, que recebe mais associada, mais de um pilar. Lembrando-se que eu posso ter pressões iguais, o solo vê pressão. Portanto, o centro de gravidade da área deve estar no centro de gravidade das cargas. Na resultante das duas cargas, centro de gravidade da área para não torcer. É possível torcer, mas não é recomendável. Alguma dúvida até aqui? Ainda posso ter a sapata. Quanto à excentricidade dela, eu posso classificá-las.
Então, eu posso ter uma sapata excêntrica. A carga num ponto, mas o centro de gravidade dela está aqui. O que é que vai acontecer com a pressão de contato? Como é que ela passa essa pressão para o solo? É uniforme, não? Como é que ela vai ser? No calcanhar. Tomar cuidado só e ser calculável, acho que o capítulo 4 do meu livro, qualquer livro tem isso. Procurar tomar cuidado para não zerar a carga aqui. Aqui a carga é maior, aqui é menor. É possível em sapatas muito excêntricas, que não é bom, ter carga negativa aqui. Sapatas de galpão, que tem momento, ela pode. Tem que, então, colocar ferro em cima também. Mas cuidado. Qualquer erro tende a aumentar a maior e zerar a menor. Essa maior nunca pode ser maior do que a tensão admissível do solo. Então, vamos supor que a gente calcule a tensão admissível para 2 kg por centímetro quadrado, a maior tem que ser 2 kg, porque senão vai recalcar. Porque a tensão admissível é aquela que não produz recalque. A partir daí, vai dar problema. Ainda também posso classificar as sapatas, que são cálculos diferentes, quanto a iteração solo estrutura. O que é isso? É um estudo entre a estrutura e o solo, que uma influencia na outra. A forma e a flexibilidade e a rigidez da estrutura influencia na pressão de contato do solo. A flexibilidade, o tipo do solo e a rigidez da fundação influencia na carga da estrutura. Então, é bom fazer uma verificação disso daí. Eu posso ter o que dificilmente se tem, mas hipoteticamente a gente considera que a força do pilar se transmite de forma uniforme. A pressão de contato no solo é considerada para efeito de cálculo, para calcular a ferragem, que é muito fácil calcular a ferragem de sapata, né? De fundações em geral é facílimo. Se considera que a pressão aqui transmitida é uniforme e que a resposta do solo seja uniforme. Isso vai influenciar na forma de calcular. Eu posso ter a forma não pressão de contato uniforme, mas eu posso ter uma pressão de contato que em geral é assim, em forma de cilindro, maior aqui, menor aqui, maior aqui, menor aqui. Para calcular a estrutura é como se ela fosse biapoiada aqui. A carga aqui em cima é uniformemente distribuída.
que também nunca é, porque só se fosse uma sapata rígida, um blocão, é que ela transmitiria essa carga uniforme. Assim mesmo, também não. A flexível é mais provável, que seja como se fosse uma borracha. Ou também pode ser assim. A hipótese de cálculo é como se ela fosse apoiada no centro. A hipótese de cálculo em cilindro é como se ela fosse apoiada nos dois cantos. Então, a rigidez entre a sapata e o solo muda a forma da pressão de contato, o que vai influenciar no cálculo da ferragem, que é um cálculo muito simples. Eu posso simplesmente achar a resultante daqui para cá, é como se fosse uma força apoiando aqui e outra aqui. E aqui é o contrário. Oficialmente, ela vai quebrar assim. Onde é que estaria a ferragem principal nesse caso? Embaixo ou em cima? Em cima. Que ela ia quebrar assim, né? Entendeu? Porque ela tem uma carga uniformemente distribuída aqui, então tinha que ter muito ferro em cima. Aqui é o contrário. Ela vai trabalhar como se fosse uma viga. Ferro principal embaixo, que é o comum. Mas, a não ser para casos específicos, porque você teria que fazer um ensaio de placa, uma placa, fazer uma prova de carga numa placa, para determinar o coeficiente de reação do solo, chamado coeficiente de mola, que é uma coisa que precisa ser melhorada ainda. Está muito no campo de pesquisa, mas tem que ser feito. Portanto, está aqui o que a gente precisa saber de sapatas. Nesse caso, chamado iteração solo-estrutura, depende da rigidez de uma em relação à outra. Se a sapata for muito flexível, ela transmite carga uniformemente distribuída, se fosse de borracha. Tanto é que a observação profissional número 15, depois alguém precisa me dar um xerox disso para mim publicar. Você ainda está aqui? Está muito rápido, então? Melhor caderno é o dela. Mas você copiou já a aula toda? Deu tempo? Observação profissional número 15. Título: rigidez relativa. Rigidez relativa, solo, estrutura. Solo, estrutura. Ponto. Quando o problema é recalque, os principais problemas acontecem nos primeiros andares. Geralmente até o 5º andar. Porque a estrutura vai ficando rígida e redistribui as deformações. Então, há uma tendência de ter trinca e problemas até o 5º andar. Trincas, continua, ponto. Trincas nos últimos andares, em geral, deve-se a variações, higrotérmicas. Então,
o que a gente faz? Platibanda, cobre com telinha, chapisca, cobre com tela, porque vai rachar. Trincas higro de água, variação de umidade e térmica, de temperatura. Quer um conselho? A platibanda racha quase todas. Tela. A telinha da platibanda pode ser a tela que eu não uso, não gosto, chama deployer, aquela tela de estuque. Para consertar a trinca, que ela não vale nada. Tem que ser uma tela eletrosoldada própria. Galinheiro? A de viveirinho, a de viveiro que é menor. A de galinheiro é muito flexível. Ou a deployer, aquela tela pretinha. Mas ela também chapisca em cima dela e põe a massa. Senão vai trincar. Pode dar uma olhada nesses prédios todos, você vai ver, todos eles têm uma trinquinha na platibanda. Chapiscar com tela. Drenar e chapiscar, né? Talude tem que ser drenado. Tem que usar o que, professor, que você falou aí? Utilizar a platibanda? Tela deployer. Deployer. Só serve para isso. Emenda de pilar com alvenaria já caiu de moda, não se usa mais essa tela. É uma tela eletrosoldada ou aquele tipo fantasia, chamada tela plana, mais durinha. Mas pode ter o arame fininho, não precisa ser de arame grosso. Ela é muito melhor. Emendou pilar na parede, põe a tela que vai trincar. A platibanda pode ser uma tela mais fina, mais leve, ou de viveiro, ou a deployer. Muito bem, outro tipo de fundação comum chamada de blocos de fundações. Não tem nada a ver com esse bloco aqui, que é o bloco estrutural, que fica amarrado com o baldrame. Esse é bloco estrutural, esse é chamado bloco que serve de fundações. Pode ser até quadradinho. Característica: rasos. Fundação superficial, rasa. Portanto, a profundidade menor do que 1,5 B e não transfere carga por atrito lateral. Rígidos, tem que ser alto. 60 graus para vir só carga de compressão. Como é só carga de compressão, porque ele é alto, essa força abre numa forma de biela, não precisa de ferro embaixo, porque na sapata, por ser flexível, essa força não distribui em biela, ela quebra. Então, ferro aqui embaixo. O bloco não. E pode ser de concretão vagabundo, ciclópico inclusive, com pedra de mão. Hoje em dia não se usa mais pedra de mão, porque os britadores fizeram um cartel, que a pedra de mão tinha que ser muito mais barata que a brita. Então, dosa aí 20% a mais de brita no concreto. Fica um concretão fraco. Você não precisa mais do que 5 ou 6 MPa. Pode ser assim, pode ser escalonadinho, desde que tenha 60 graus. A sapata, mais sapata do que bloco, ela pode ser quadradinha. Outra pergunta que me fazem com frequência: precisa colocar forma na sapata? Não. Coloca um pilaretezinho, uma forminha de 1 metro, pendura com 2 caibros, a forminha, que você vai jogar o concreto ali por dentro. O concreto no slump 6, 12, ela vai cair legal. Com a enxada, você dá a forma para a sapata. Puxa com a enxada. Não precisa de fazer forma aqui. Entenderam? Desde que respeite aquela altura e o calcanhar, tudo bem. Então, cava o buraco que você desceu, liberou, porque está bom, manda compactar,
coloca o concretinho magro, espaçador de 5 centímetros, desce a grade. Aí faz o pescocinho, põe 2 cabos e pendura o pescocinho, que vai ter 1 metro. Aí joga o concreto aqui, ele já vai caindo de uma forma boa e puxa com a enxada. Crava uns piquetezinhos na parede, que tem que ter calcanhar de uns 20 centímetros, né? Só para saber até onde puxar. E está pronta a sua sapata. A parte mais importante vem no próximo capítulo. Saber qual é o tamanho da sapata. Para saber qual é o tamanho da sapata, eu preciso saber qual é a pressão que o solo suporta. Aí eu tenho a força que eu não posso mexer. Vem do cálculo e da arquitetura. Então eu aumento a área, diminui em função. Aqui está o grande erro. Errou nessa pressão, errou na sondagem, vai dar problema. Alguma dúvida? Tá bom. E finalmente, não finalmente ainda, existe um tipo de fundações chamadas tubulões curtos. Quando garante-se a segurança, é o melhor tipo de fundações que existe. Então vejamos, é do grupo raso, portanto, profundidade menor do que 1,5 vezes B, não transfere carga por atrito, vem toda para a ponta. Quando a fundação é profunda, parte da carga fica aqui no fuste, um pouco aqui e um pouco aqui. Muito bem. Por que ela é ótima? Porque ela é escavada internamente. Os tubulões curtos são escavados internamente. Eu não faço a caixa. Quando eu vou escavar um bloco com uma sapata, eu faço essa caixa aqui, olha. Escava uma caixa. Tira a terra toda que vem aqui perturbar o canteiro. Faça a fundação. Depois volta essa terra toda compactando com sapinho em camadas de 30 centímetros. Um serviço porco aqui vai virar um mata-borrão, vai acumular água, essa água com o tempo vem para a base e amolece o terreno da base. Segundo, você faz o contrapiso aqui, olha, em cima de um terreno fofo, daqui um pouco ele quebra em volta do pilar. Para disfarçar isso e outras variações térmicas, que é muito importante, é outro problemazinho de patologia gratuito. Faça a junta de dilatação em volta do pilar em diamante. Que quase com certeza, juntas a cada 2,5 metros, serradas, logo que o concreto te permite pisar em cima. Se não, vai trincar fora da junta, o seu cliente leigo vai pensar que o prédio está caindo. E essa juntinha de diamante, inclusive, quebra esse galho. Se essa laje ficar fofinha, ela vai começar a quebrar, vai dar trinca por aqui. Então faz logo a junta. Falei aqui que você tem que trincar. Junta de dilatação em piso, gente, é um custo pós-obra chato e desnecessário. Como é que você conserta uma juntinha? Primeiro é fazendo logo com a maquita, serra logo por perto dela. A junta, se você tem que disfarçar, que é uma besteira, você nunca vai disfarçar, quebra e depois põe massa. Se não molhar essa massa, ela vai soltar de novo, então em vez de ficar uma trinca, vai ficar um rasgo, uma valetinha. É a maior bobagem do mundo. Por quê? Esqueceram de fazer a juntinha 2 a 4 horas depois que concretou. Vai lá e serra com 2 centímetros. E não espaça não. Dificilmente se vê um piso que não tem trinca. É totalmente inofensivo. A não ser que seja uma fábrica de remédio que a Anvisa fala, olha, se tiver uma trinca aqui vai juntar bactéria. Aí é outra história. Mas essa juntinha tira inclusive e disfarça essa bobagem feita aqui na sapata. Então, o que a junta? Não é no piso. Mas na cerâmica também tem que aparecer? Sim, com cerâmica, pior ainda.
Tá? Além da junta de dilatação, que tem 2 centímetros, com o Sikaflex NP1 monocol silicone, não. Aí, porque se não fizer, a cerâmica levanta. Ainda mais agora que essa moda de cerâmica sem junta é um azar. É proporcional à espessura do concreto. Em geral, 2 centímetros. Eu posso trazer a tabelinha, tem 3 valores, dependendo do tráfego. 2 centímetros é bom. Também não afunda muito para não cortar a armaçãozinha que vai ter, a tela. A não ser a junta de dilatação, a gente tem que cortar inteira, os 15 centímetros, e põe monocol, NP1 e Sikaflex, que são bons para isso. Muito bem. Por que o tal tubulão curto é bom e imbatível? Porque a pessoa escava por dentro. É rígido, altão, 60 graus, mas o operário entra e escava por dentro. Tem que ser um solo que não vai soterrar ninguém. Então tem que ter um SPT bom e ser um solo coesivo. Argila ou silt, ou argila normalmente siltosa, ou um silt normalmente argiloso, que não seja muito mole. Uma argila muito pouco arenosa, um silt muito pouco arenoso, pode ter até um pouco de areia. Os solos colapsíveis, esse porosinho, quando seco, é uma maravilha. Não há, ninguém bolou, nem patenteou o sistema de escora de base. Às vezes a gente coloca, quando a base é grande, eu já fiz base muito maior do que essa sala. Quando o peão é novato, ele fica preocupado. Os peões, os poceiros mais experientes, problema nenhum. A gente coloca uns pau de escora só para efeito psicológico. Se tiver que desabar, são muitas toneladas de terra, não tem escoramento que segura. Entendeu? Olha, na região de solos vermelhos de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, SPT ruim, 4, se tiver seco, fica de pé sem problema nenhum. Então, não tem o custo de tirar a terra. Não tem o custo de reaterrar. Não tem a negligência de não compactar. Mantenha a tensão cisalhante nessa região original. Não enfraqueci nada o solo por aqui. E se você cubar ainda o volume de fundações, faça o fundo do seu subsolo 30 centímetros mais baixo. Tirou a terra, já vai compactando, o canteiro fica limpo, maravilhoso. Já compacta para receber o contrapiso. Só tem um detalhe. Precisa ter certeza que o solo tem coesão suficiente para não soterrar ninguém. Varia. Aqui em Brasília, 4. Na seca não tem problema nenhum, que é um solo péssimo. Mas o nosso solo, ele é metaestável, colapsível, mas ele é cimentado. Ele fica de pé. Se molhar, que dá zebra. Tá bom? Muito bem. Então, ele só tem vantagens. É imbatível. Tá? A gente desce, examina e tal. Se houver possibilidade de desabar, vai desabar esse tetinho aqui, olha. Então, nesse caso, recomenda-se, trincou aqui, tira logo, para aliviar o peso. Vai aumentando a inclinação. Aqui na ponte do núcleo bandeirante, eu tive que encamisar de cima e embaixo, 3 metros de diâmetro de concreto, porque não sustentava. Aí descemos o tubulão dentro de uma camisa de concreto. Colocou-se uma forma, concretou e encheu-se de solo, cimento, plástico no traço 1:7. 1 de cimentinho, 7 de terra com água, ficou uma maravilha. Caso muito raro. Não é recomendável, né? Começou a desabar, para. Só para efeito de informação profissional. A trinca dentro da base não é letal, porque ela desplaca
no máximo, só terra metade de uma pessoa, você tira fácil. O ruim é quando você, por exemplo, vai investigar um tubulão que é muito seguro, 20 metros de profundidade, examine bem o fuste, trincas a 6 metros, quando cai, não tem jeito nem de tirar ninguém. Então, ao descer num tubulão que a gente vai ver depois, é o capítulo 9, examine as trincas no fuste, na base não são perigosas. Não são boas, mas não são letais. Então, com um pouco de calma, há um efeito psicológico danado e tal, mas não tem problema nenhum. Eu já executei perto de 50 mil tubulões. Pessoalmente, disse sim 12 mil. Desses 12 mil, tinha tubulões de 37 metros de profundidade, ou seja, 10 andares para baixo. Estou aqui, eu acho que não é nem não sou sobrenatural. Estou em carne e osso aqui falando, nunca tive um problema. Mas sempre, todo esporte radical tem que respeitar os limites e ter medo. Então, não faça bobagem, viu a trinca, ou tira o pessoal, muda, ou enche de solo de cimento, depois escava. Muito bem. Antes de fazer um breakzinho, eu queria saber o que é M3S. 2 letras do alfabeto arábico e um número também do sistema arábico. Você lembra do sistema unificado? Vou fazer um parênteses aqui. Mas vamos lá. Sistema Unified Soil Classification System, ou seja, SUCS, Sistema de Classificação dos Solos. Né? Sistema Unificado. Sistema Unificado de Classificação dos Solos. O que aconteceu? De uns anos para cá, a engenharia cresceu muito. A engenharia de solos é nova. A de estruturas nasce lá com Galileu, lá por perto de 1700, qualquer coisa assim. A engenharia de solos nasce com Terzag em 1925. Por pouco eu não pego o Terzag vivo. Então foi preciso... Tem muita gente aqui que teria o privilégio, mas os assistentes dele foram meus amigos. Muito bem. Para poder dialogar com pessoas que estão em outros países ou aqui mesmo, quiseram criar uns 3 ou 4 softwares, programinhas que classificam o solo para dar as propriedades de engenharia. Na engenharia tem o sistema universal, que serve para fundações, barragem, etc., e pavimentação. Tem o HRB, que é um sistema tipo DR aqui, que é Highway Research Board. É o conselho ou a equipe que pesquisa estradas. Para quem vai fazer estradas e compactação, em geral, de barragem, pavimento, vai usar o HRB. O sistema unificado tem uma grande vantagem, que ele sai como resultado uma coisa bem palpável. Argila vem do inglês C, clay. Qual o nome da moça que eu esqueci? Daniela, decora. Daqui um pouco eu vou te perguntar, tá bom? C vem de clay. Argila. Silt vem do sueco, mó. Cuidado, silt não é S não, é mó. De moleiro. Moleiro é que fabrica tijolo, aqui a gente chama de oleiro, lá é moleiro. Areia vem de sand. Sand não é silt, é areia. Sand, areia. Pedregulho de gravel. Matacão de boulder, pedra de mão grande.
Rapaz aí do fundo olhando aqui para mim. Qual é a letra que representa o silt? Sem olhar. O rapaz do fundo. E areia? Sem olhar. O que significa esse S? Sand. O HRB, essa é a resposta do sistema. O HRB sai como resposta um código A1 até A7. Ótimo para subleito e compactação. Péssimo para subleito e compactação. De A4 para baixo, zebra. Você que vai entrar numa licitação, vai ter que fazer pesquisa para ver onde tem solo bom, para fazer base, subleito, etc. Às vezes você vai encontrar esse solo a 10 quilômetros, vai ter que fazer estrada e transportar uma fortuna. Mas tem que ser, porque senão fica esse asfalto, conhecido no Brasil, asfalto que político faz, que só aguenta a chuva, chamado de asfalto meleca. Espessura pequena, solo ruim. Entendeu? Se for aeroportos, tem o sistema do DAC, chamado Federal Administration Aviation, que é parecido com aquele, é um pouco mais rígido, de E1 até E6. Ótimo, péssimo. E tem um sistema brasileiro muito bom, que é o MCT, criado por um amigo nosso, Nogami, do IPT. Mini Proctor, que simula a compactação para solos lateríticos brasileiros. Aqui foi criado para mancha de impressão, por exemplo, de caminhão, que por eixo tem que ter no máximo 12 toneladas, 6 por roda. Né? Então, quais são os componentes de um pavimento? Quais são as camadas? Muito bem. Quanto mais perto da roda do caminhão, melhor o material. Subleito, o que é o subleito? Natural, preparado. Você limpa para tirar a matéria orgânica, etc. Se o subleito for muito ruim, você ainda tem que fazer um reforço nele. Aí põe uma camada de cascalho melhor, com granulometria aberta, ou seja, grãozinho de todos os tamanhos, para compactar bem, entendeu? Não pode ser uniforme, não pode ser um grão só, porque fica muito vazio. Muito bem. Esse foi projetado para uma mancha de impressão de caminhão, etc. Isso na época do Douglas, DC3, que tinha um pneu desse tamanho, a pressão era baixa, que o contato era grande. Depois inventaram o jato, que tinha que escamotear o trem de pouso, porque senão ele não voava. Não, a arrasto era muito grande. O que fizeram? Diminuir as rodinhas e aumentaram muito a pressão. Então, a pressão é altíssima. Por isso, criaram um sistema próprio. E esse sistema foi criado pelo Casagrande, basicamente. Né? Muito bem. Qual é a base dessa classificação? Como é que eu classifico o solo? Lembram lá de mecânica de solos 1? Através das peneiras. Através das peneiras, que tipo de solo que eu posso classificar? Argila e silt? Só de areia para cima. Argila e silt não é capaz de ser visto pela peneira. O que passa na peneira chamada número 200 é a mistura. Vem silt com argila. Esse pozinho que está aqui, inclusive no quadro, é silt. A argila é mais fina do que isso. Essa poeira chata é silt. E ela gruda aqui por força de atração, lei de Kepler, né? Lei de atração de massas, né? Diretamente proporcional a massa, inversamente proporcional ao quadrado de distância. Então,
Se eu soprar uma poeira aqui, olha, um bocado voltou no quarto, tá vendo? Tá ela aqui, olha. O outro foi para o chão. Por que ela voltou? Porque a força de atração entre corpos é maior do que o peso. Se fosse de areia, pum, tudo no chão. Então, eu tenho aqui argila e silt, areia fina, média, grossa, pedregulho fino, médio e grosso, tal, matacão, parará. Aqui, até aqui, a peneira consegue separar. Dependendo da faixa de diâmetro, é areia, dependendo é pedregulho, dependendo é matacão, etc. O que passa aqui é silt ou argila. Como é que eu separo o silt da argila? Não entendi nada. Fala mais alto. Não, frasco de areia para medir densidade. O defloculante é para o ensaio de sedimentação. Aí eu ponho os dois dentro da água, solto os dois. Usa a lei de Stokes, que ele fez para bolinha redonda. E verificou que a bolinha de maior diâmetro cai antes. Então eu consigo separar o silt da argila. O que passa na peneira 200. O buraquinho da peneira 200 é maior ou menor do que da peneira 100? O que significa esse 200? 200 quadradinhos numa polegada. Aí passa silt e argila. Então eu tenho processo eletrônico por emissão de raio gama, tem a sedimentação e tem o mais simples e o mais comum. Qual é? Ábaco de Casa Grande, lembram? Faço o LL e o LP. Coloco no ábaco de Casa Grande. Esse ábaco, coloca-se o limite de liquidez, que vai de 0 a 100. Tem uma reta aqui chamada reta de A, que é de Arthur Casagrande, tem até uma outra retinha aqui. E aqui o índice de plasticidade, de 0 a 60 por aí. Quem que se lembra como é que a gente faz o tal limite de liquidez? Aliás, antes, o que é limite de liquidez? É quilo? É porcentagem? É segundo? O que é? Alguém lembra? Qual a unidade de limite de liquidez? É. Qual a unidade? É quilo, segundo, metro, quilômetro? Porcentagem. Limite de liquidez é porcentagem de água em relação ao grão sólido. Quanto de água eu preciso ter em relação ao tanto de sólidos para o solo passar do estado plástico para o líquido? O limite de plasticidade já precisa de menos água. Faz ele passar do estado sólido, duro, para plástico. Pôs mais água do plástico para o líquido. E essa quantidade de água para cada tipo de solo é que dá o tal limite de liquidez, porcentagem. Limite de plasticidade, porcentagem. Aí eu calculo o IP, que é o LL menos o LP. A moça aí de branco, qual é seu nome? Hã? Paola. O que é limite de liquidez? É o quê? É isso mesmo, mas o que é o limite de liquidez? É a porcentagem de água que faz o solo passar do estado plástico para o líquido. Então, Paola, seu pai que está patrocinando esse curso de engenharia é caro, esse plano é caro. Fala, bom, minha filha está formando em engenharia
E eu queria saber o seguinte, Paulo, a fazenda do seu pai está aqui, olha. Aqui está a rodovia asfaltada. Esse ensaio custa R$28 cada um, muito simples. Aí seu pai da Paola pergunta, Paola, vamos ver se valeu todo aquele dinheiro que eu te paguei. Por que lado é que eu faço essa estrada? Pelo lado A ou B? Então a Paola fala, vamos fazer um ensaio de limite de liquidez? Obtém aqui LL 18%. Vamos fazer ensaio, tira as 3 amostrinhas aqui, gasta R$100. LL 38%. E aí, Paola? Lado A ou B? Por que o A? O tio da Paola, qual é seu nome? João Carlos. Sócio da fazenda. Foi generoso. E aí, está certa a resposta dela? É João Carlos? O que é limite de liquidez? O que é mesmo limite? Está certo, mas está pela metade. O que é limite de liquidez? Que faz o solo passar do plástico para a lama, líquido. Então, para que lado é que eu tenho que fazer essa estrada? Porque aqui com 2 chuvinhas, chega a 18% atola. Aqui eu preciso de umas 5, 6 chuvas para atolar. Entendeu aí, Paula? Aqui eu preciso de 38% de água para ele sair do plástico para a lama. Então, esse rapaz chamado Arthur Casagrande, que era um engenheiro do Corpo de Exército americano, criou esse ábaco. Vamos supor que você fez o ensaio. LL 38. LP 18. IP 20. Entra com LL 38, com IP 20. O que cai embaixo? Que solo é esse, Paola? Silt. O que cai em cima? Então, o que passa daqui é os dois, você não sabe. Joga nesse ábaco simples, ele te diz, não, isso aqui é uma argila. R$28 para fazer esse ensaio. Faz o de granulometria, separa. Entendeu? Muito bem. Aí se criou vários métodos, esse é um dos bons, que é unificado. E me diz então, Paola, era para a Daniela, mas vamos lá, Paola. Que solo é esse? Paola. Argila? Muito bem. Só que, quando saí da COP em 1971, vim cheio de teoria, caí na prática. Aí, pedi uma série de ensaios, trexais, não sei o que lá, parará. Aí o meu cliente me perguntava, quanto vai custar isso? Falar, uns R$8.000 para tirar amostra, ensaiar e analisar. E quanto tempo? 15 dias pelo menos. Falou, olha, patrão, o engenheiro B faz isso em 3 dias, não faz ensaio, não faz nada. Porque minha obra, que eu também não conheço nenhuma obra que está em cima do prazo, já está atrasada antes de começar, 2 meses. Aí vai para o cara B. O que eu procurei fazer? Fazer uma correlação. Já que não dava para fazer ensaio, entre o solo, peso específico, o solo, ângulo de atrito,
solo coesão, solo modularidade, etc. Colhi tudo que era informação, quem fazia ensaio e a sondagem SPT, que a gente é obrigado a ter. Pelo menos 2 furos em casinha. Só que eu verifiquei que havia uma diferença. Numa argila muito pouco siltosa, dava valores de C, Φ, gama, peso específico, diferente da argila muito siltosa. Então, para afinar as correlações, eu coloquei no meio de 2 dígitos alfa um numérico, 5. 5 é medianamente. Seis, muito. 7, seu João, o que seria? Demasiadamente. Demasiadamente. 4. Três, muito pouco. E deu uma diferença sensível no resultado, deu mais precisão. Portanto, agora, Daniela. Muito siltosa. Aqui no sistema unificado tem um substantivo, argila, e um silt siltoso. Predomina na mistura o comportamento de argila, mais coesão, menos atrito, entendeu? Mas pode ser um silt argiloso. É igual bolo de chocolate com baunilha. Bolo de chocolate com baunilha predomina chocolate, mas pode ser um bolo de baunilha com chocolate. E depois, com o tempo, eu coloquei um outro número aqui. Água. Em 1950, os canadenses verificaram que solos são colapsíveis, depende da água. Então, eu ensinei os sondadores a ter uma noção de quanto era a água na amostrinha, porque eles classificam no sentimento, é tátil visual. Então, se ele coloca a amostra na mão, ela mereja na mão, é úmida. Pegou a amostrinha, molhou um pouquinho a mão, úmida. Só esfriou a mão, pouco úmida. Três, seca. Desmontou, seca. 6, muito úmida. 7, saturada. Saturada, ou seja, cheio d'água, não tem mais vazio. Apertou, ela escorre. Úmida é 5? Úmida é 5. Saturada, escorre na mão. Submersa, que é debaixo d'água, 9. Submersa. Então, eu posso dar na sondagem, que é obrigatório ter, de uma forma relativamente simples, não é muito precisa, porque eu preciso é laboratório. Mas eu teria uma argila muito siltosa, muito úmida. Em solos colapsíveis, saturada, dá uma zebra danada. Oi? O nível da água já não te dá essa informação? Não. Abaixo d'água, qual é o número lá? 9. Por que que a gente separa isso? Porque o solo fica mais leve. O peso específico dele, mais leve. Lei de Arquimedes. Em cima da água pode ser muito úmido. Mas ela não vai ser tipo 1 metro acima do nível de umidade, úmida ainda? Pode ser. Não sei. Tem uma relação. A sondagem mostra, aqui está muito úmida. Já vem água por aí.
tem solos muito impermeáveis que nem aparece água tão rápido, entendeu? Tem um silt muito fino, dá esse problema. Então vamos lá, Paola. Só a Paola. Silt com C, erro de caligrafia elementar. Vermelhinha, minúscula vermelha, saturada. Se for em região colapsível, metaestável, pode ser um perigo. Ainda temos um outro representante da família de fundações superficiais, que são os radiers. Existe voz corrente na prática de que se mais de 50% da área da obra for coberta por sapatas, fica mais em conta fazer uma placa única, chamada radier. O radier, a gente pode ter o radier flexível, que é uma placa flexível, não tão espessa. A diferença entre a sapata corrida e o radier é que a sapata corrida pode receber uma parede ou uma série de pilares em linha. Pode ser até curva a sapata, mas alinhada. O radier recebe mais de uma carga não alinhada. Então, sapata corrida recebe cargas alinhadas. Radier recebe mais de uma carga não alinhada. Então, um radier flexível normalmente ele tem uma seção variável aqui para receber essa carga sem quebrar o radier nessa posição. Esse radier é flexível, portanto, pode acontecer dele deformar e gerar trincas lá em cima. Uma outra coisa que eu queria só lembrar de vocês, ainda na parte de sapatas, que não é bom nas divisas construir sapatas muito excêntricas. Tem um pilar aqui, não é recomendável, é possível, mas ela poderá te dar um problema de torção. Então, sapatas de divisa ou fundações tem que ser puxada para dentro do seu terreno e fazer uma viga de equilíbrio. Nesse caso, é até possível, se você fizer uma vigona daqui para o outro pilar, para outra sapata, uma viga muito alta que não deixa essa sapata torcer. Não é recomendável. O melhor é uma sapata corrida. Então, você tem o pilar, tem outro pilar, o ideal é uma vigona aqui, praticamente na altura da sapata, olha. Se tiver que fazer uma sapata excêntrica desse jeito, tem que ter uma viga muito rígida para evitar a torção. O ideal, nessa situação, é viga de equilíbrio, até porque as normas das prefeituras não permitem encostar a fundação direto na divisa. Então, se você tem uma divisa, tem pilares
na divisa, não esqueçam daquela observação profissional, pelo menos 2,5 centímetros de junta, não encosta nunca seu prédio no vizinho, e vai ter que fazer a fundação, ela não pode encostar na divisa. Aqui em Brasília é 50 centímetros. O que se faz? Faz uma fundação aqui, com distância mínima de 50 centímetros, e faz uma sapata, por exemplo, retangular aqui. Então, fazendo isso, posso fazer isso em estaca, ou tubulões, etc. Eu tiro a fundação aqui de baixo e faço uma viga de equilíbrio que vai equilibrar lá na outra, chamada viga alavanca. De tal forma que a carga volta a ser centrada na sapata, para evitar a situação de sapata excêntrica, que se tiver que fazer assim, tem que fazer uma viga muito alta aqui para evitar a torção. Melhor é a viga de equilíbrio. Já que você não pode tirar o pilar de adviso, porque fica um pilar dentro da sala, não tem sentido, puxa a fundação para dentro do seu terreno e vai buscar ela com um pilar. Muito bem. Voltando ao radier. Então, tem um radier flexível. Se no cálculo desse radier, que não é nada muito simples, por causa do diagrama de pressões de contato, sentir que ele vai fletir muito, que pode dar problema na superestrutura, com trincas, etc. Então, você faz um radier semiflexível ou semirrígido. Então, faça a placa, mas coloque uma grelha de vigas. E aqui nesses pontos, os pilares. Então, visto de implanta, o radier é um radier grelhado, para diminuir, a lógica encarece, para diminuir a flexibilidade do radier. Esse radier grelhado, dependendo da altura e porte da edificação, vai dar vigas de até 2 metros de altura. Então ficam as paredões de concreto muito grandes. Mas é uma opção. Para reservatório, tem tampa. É o radier rígido mesmo, porque ele não pode trincar. E, finalmente, o radier rígido. Também chamado de egg box. Muito usado para reservatório, metrô, túneis, etc. Você faz o radier com tampa, que então ele fica rigidão. Pode ter pilares, em reservatórios é comum ter pilares aqui dentro. Metrô, etc., galerias, e aqui os pilares. Ele é rígido para evitar trincas. Tem uma vantagem que a pressão para o solo passa baixinha, porque a área é grande. É a área do prédio toda.
Então, são esses 3 tipos de radier que o cálculo não é tão simples por causa da interação solo-estrutura. Eu tenho que ter o diagrama de pressões de contato embaixo, tem que fazer ensaios de placa para saber o coeficiente de recalque, chamado de coeficiente de mola, ou modulus of subgrade reaction, que é muito comum ver na bibliografia, e precisa tomar um certo cuidado, porque é um cálculo pouco complexo e não tão preciso. Professor, Pois não. qual região que utiliza a radier como titulação? Em Brasília é comum, né? Não, por 2 razões. Porque o nosso solo é bom. Segundo, porque não tem experiência teórica ainda para esse cálculo. Tem que fazer ensaios de placa, etc. Utilizamos isso com frequência em placas de reservatório de petróleo, de silos, de grãos, etc. Radier. Quando o solo é muito bom, é um radier em cima de um colchão de areia. Quando o solo é mais ou menos, radier em cima de colchão de areia com estaquinhas curtas. Radier estaqueado. Quando ele é muito ruim, todo estaqueado. Por exemplo, nas casinhas da tia Dilma aí, se usa um projeto padrão, que é um radierzinho de 7 centímetros. Só que, na região de solos colapsíveis do Brasil, chove, abate esse radierzinho, racha todas as casas. Uma série delas, assim, perto de 2.000 casas, estão rachando, porque estão em cima de radier sobre solo colapsível. Já tentaram até colocar uma lona dessas grossas, tipo Sansuí, entre o aterrinho compactado e a casa. Põe uma loninha aqui, aí então faz-se o radier de 6, 7 centímetros. E aqui a casinha da tia Dilma. Se esse solo for colapsível, 2, 3 chuvas. Uma solução que nós adotamos para esse tipo de coisa é fazer uma fundaçãozinha profunda muito barata. Porque o solo é colapsível aqui em cima. Solo com SPT 15, 20, 30 não colapsa, porque ele não tem vazios, já é compacto. Então, o que a gente faz? Usa uma fundaçãozinha barata para sair da superfície. Essa fundaçãozinha barata, testada, já fizemos mais de 12.000 delas. Estaquinha de solo e cimento, sem areia e sem brita. Chega até 8 metros de profundidade. Contradinho manual, faz um furinho, qualquer solo, menos orgânico. Orgânico consome cimento demais. Faz um furinho contrado manual ou máquina, 25, 30 centímetros, tira o solo. Com esse mesmo solo, traça com cimento, na razão, em geral, de 1 de cimento para 7 de solo. Uma caixinha de cimento, 7 caixinhas de solo. 26, 28 litros de água para ficar igual massa de rebocar e para dentro do buraco. Sem compactar e sem vibrar. Nesse solo brasileiro tem dado, nas provas de carga, pelo menos 6, 8 toneladas que pode ser usado. Já ensaiamos uma série delas na UNB que romperam com 20 toneladas. Mas eu recomendo no máximo 6. Então, a um custo praticamente zero, é o próprio solo com cimento, sem brita, sem areia, é ecologicamente saudável, porque não tem que dragar rio nem desmontar a montanha. Dá para fazer estaquinha de solo e cimento plástico. Assim você pode tirar a sua obra da zona colapsível. De lá para cá, executamos perto de 12.000 dessas estaquinhas para resolver esse problema. Piso de fábrica, que não pode recalcar nada. Piso de silos de grãos, de soja ou petróleo, funciona muito bem.
caseiros populares aí, profundidade que 5, 6 metros é o suficiente. A sondagem te diz quando o solo melhora. Quando o solo passa para um SPT de 14 por aí, ele já é insensível ao colapso, já é durinho. E mesmo que nesse solo o trado manual já não avança, só com máquina. A máquina, ela tem uma desvantagem, é o contratorque. Você fura com a máquina, nós já experimentamos várias vezes. Para tirar a terra tem que dar o contratorque, quebra o sistema de embreagem. E a última obra que eu fiz foi mais ou menos umas 7.000, tinha 70 duplas trabalhando, 70 homens, furando 7.000 estaquinhos. Então, por alguns meses a gente sustentou 70 famílias. Então tem um vetor social também na mão. A máquina é mais rápida. Enquanto um homem faz 6 por dia, a máquina faz 70. Mas a máquina quebra, e sempre quebra, então com muita gente você supre o defeito da máquina. Não é questão de relação custo-benefício. Tá bom? Pois não. Se o solo for ruim, esse radier vai afundar e vai rachar a sua casa. Aí faz uma estaquinha debaixo do radier ou debaixo do viga baldramezinha. Quando a casinha, essas populares, é de parede pronta, pré-moldada de concreto, coloca 2 ferrinhos na face, porque ela tem 7 centímetros 6. 2 ferrinhos embaixo que serve de viga baldrame. Apoia a estaquinha exatamente aí. Depende da carga e depende da ferragem. Mas com a residência sobrar, né? Não, senhor. Tem obras de 50 andares no México em radier. Mas tudo bem, é outra história. Eu quero saber assim, quando eu vou usar o radier? Qual que é a situação mais propícia para usar o radier? Para não ter que usar estaca comum, Strauss, eu sei que lá, estacas em hélice ou escavada com concreto, aí você pode usar o radiezinho com estaca de solo de cimento ou sem estaca de solo de cimento. Se o terreno for bom, estaca de solo de cimento ou estaquinha de concreto vagabundo. O que não convém é remover o solo ruim e recompactar. É caro. Tentaram fazer isso várias vezes aqui. Tiraram 2 ou 3 metros de solo ruim e trocaram o solo compactado. O que acontece? Se o terreno aqui não for bom, você está simplesmente aumentando o peso em cima de um solo ruim. Melhor é porque aumenta a rigidez. Ele fica durinho. Se recalcar, não dá um recalque diferencial, ele não quebra. Mas é caro e nem sempre funciona bem a substituição. Aí faz a estaquinha lá embaixo. 1 para 8, 1 para 7 é o melhor. O radier? Não. De médio para cima serve, porque a pressão é baixinha. Agora, se esse solo de médio para bom é colapsível, 2, 3 chuvas ele vai desmontar. A quantidade de casa rachada aí não é pouca não. Vai ali em Valparaíso, você vai ver um monte de rachadura por colapso. Como é que reforça? Faz taquinho de solo de cimento em volta e segura ela. É, porque, inclusive, está no projeto básico, sabe? Só radier, mas em face desses problemas, não sei se viu lá em Riacho Fundo, estão fazendo estaquinho com máquina, usando concreto, é uma burrice. Mas é porque a gente não divulgou isso ainda em larga escala. Pode encher de solo de cimento. Mas o concreto que se usa também é FCK, 8 MPa, é o concreto mais vagabundo possível, sem cimento. Pois não.
Areia de praia, se for bem compactada, a sapata funciona bem. Areia fofa é tão ruim quanto a argila. Mas areia de praia, às vezes cavando 1 metro, já tem uma areia de boa consistência. Em cima de areia fofa, bom, aí você dá uma compactada, pode usar um radiezinho. Você está falando em casa popular, né? Na areia nem sempre é bom demais, depende. Tem areia fofa, tem areia compacta. Tem argila mole, tem argila dura. Pois não. Então aqui está, ou estão as nossas fundações superficiais. Agora, mas não muito longo, vou parar daqui um pouquinho, vamos aprender ou mostrar como se calcula a tal sapata. O radie é um pouco mais complexo, não cabe nesse curso. Talvez um curso de extensão universitária sobre radie valha a pena. Então, eu preciso saber que pressão é que eu coloco nessa sapata para ela não gerar recalque que a estrutura não possa suportar e nem romper. Vou repetir. 2 são os problemas. Erro no cálculo da pressão. Pressão elevada, recalque. Erro na sondagem. Suponha que era uma coisa, é outra. Mesmo com a pressão baixa, vai recalcar. Então, vamos aprender a calcular a pressão admissível, chamada de capacidade de carga admissível do solo. Como é que eu vou calcular? Que pressão é essa que eu vou botar na sapata para ela não recalcar muito e nem romper? Bom, como a aula hoje foi muito extensa, eu não pretendo terminar o curso hoje, eu vou liberá-los agora e vou entrar num assunto novo da maior importância. Por gentileza, tragam as tabelas que foram distribuídas hoje, porque vocês vão fazer projeto em cima dela, prova e exercícios. Então, nós aprenderemos no próximo módulo como calcular a pressão admissível que eu devo colocar numa sapata para evitar problemas que sempre graves e às vezes evitáveis. Muito bom, muito bem, até terça-feira que vem, muito obrigado.